Na semana anterior, na semana passada, nos deparamos com uma revelação contundente da palavra de Deus. Nós estamos expondo a carta de Paulo aos Romanos e estamos fazendo isso verso a verso, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Ainda estamos no primeiro capítulo, né? Então estamos de verso em verso. E na semana passada nós vimos Paulo falando de uma revelação muito contundente. Nós vimos que ele falou que há no céu um Deus irado. E toda impiedade e perversidão dos homens que detêm a verdade pela injustiça é que tem provocado esta ira no coração de Deus. Então os homens vivem a revelia e não sabem que Deus se indignou com as suas ações. E Ele estará para derramar o seu juízo sobre aqueles impenitentes. Essa foi a tônica do sermão passado. Paulo não começou o evangelho com clichês evangelicais, como muitas vezes se usa. E eu disse que não tem nenhum problema, como Jesus te ama, ou Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Ele não começou assim. Ele começou dizendo que Deus está irado. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, há um Deus irado no céu, e Ele está, como eu disse, prestes a derramar sua indignação. Eu mostrei aos irmãos que esta ira é justa, a ira de Deus é santa e justa, e ao mesmo tempo que Deus é amor, equilibrado em amor, que Deus em sua natureza, Ele é santo, Ele é puro, Ele é justo, Ele é compassivo por natureza, Ele é misericordioso, perdoador, eterno, são atributos de sua natureza. Assim também Ele está equilibradamente irado. E tanto os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis, que são equilibrados, a sua ira também é. Eu disse a todos que ouviram aquele sermão que o céu não está vazio, que os homens vivem pensando que no céu não existe ninguém. Mas existe, o Supremo Criador está nos céus. E eu falei também que Deus não está irado com os seres inanimados. Ele não está irado com a lua, o sol, as estrelas. Ele está irado com o homem que foi feito à sua imagem e semelhança, mas escolheu pecar, escolheu viver na perversidade dos seus atos. Eu chamei aquela audiência, os que estavam presentes aqui, ao arrependimento. Chamei-os ao arrependimento, à confissão de pecados, a receberem a Jesus Cristo como Salvador, para que os seus pecados fossem aplacados, essa ira de Deus se afastasse da vida daqueles que ouviram a mensagem, que ainda não tinham uma aliança com Jesus. Então, eu espero muito que aqueles que ouviram aquela mensagem possam ter acolhido o conselho e recebido a salvação que está no Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, que foi imolado naquela cruz e com o seu sangue pagou a nossa dívida. Mas um dia Ele, que é o Cordeiro, virá como um leão, e como um leão Ele virá para despedaçar os seus inimigos. Então aqueles impenitentes conhecerão a ira de Deus e a ira do Cordeiro. Que o Senhor nos livre disso. No sermão dessa noite, nós veremos, na continuidade do parágrafo que começamos no sermão passado, Paulo condenando a idolatria dos homens. A gente vai ver, irmãos, na verdade, Paulo falando da idolatria nesse sermão de hoje e no próximo também. Agora eu preciso dividir isso aqui. Então nós vamos ficar com Romanos capítulo 1, versículo 20 ao versículo 23. Tá bom? E nós vamos pensar sobre o tema a tolice dos idólatras. A tolice dos idólatras. Paulo está condenando a idolatria dos homens aqui. Então, é algo que ele começa e ele vai se estendendo aí, nós vamos ver, vai entrar para capítulo 2, a gente vai conversar um pouco sobre essas questões. Vamos fazer a leitura, meus irmãos, de pé, por favor, e depois a gente vai explicando o texto e aplicando, assim Deus nos permita. Diz a palavra do Senhor: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder,
como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, endurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, como de aves, quadrúpedes e répteis. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Amamos a Tua palavra e tememos a Tua lei. Rogamos nessa noite, Deus, Pai, que o Teu Santo Espírito possa trazê-la ao nosso coração com clareza e que a aplicação da Tua palavra possa trazer a transformação para as nossas vidas. Nos ajude, meu Deus, a entender e acolher bem a Tua palavra no nosso coração. Que o Espírito Santo seja o mestre nesta noite, falando a cada vida aqui presente, guiando-me, Senhor, como um simples instrumento nas Tuas mãos. E que quando concluirmos, Senhor, a exposição da Tua palavra, fiquemos maravilhados com a revelação do nosso Senhor, Deus, na Tua palavra, que nos mostra o Cristo vitorioso e glorificado. Oramos agradecidos. Amém. Podem sentar, filhos. Então nós já vimos Paulo falar sobre revelação. E ele vem trabalhando isso no caráter do Evangelho. Você viu Paulo falando aqui em sermões passados que o Evangelho ele revela o poder de Deus para a salvação do pecador. Então o Evangelho tem esse poder de comunicar a salvação para o pecador. Vocês viram também Paulo já falando que o Evangelho também ele revela o poder de Deus e revela a justiça de Deus, de fé em fé. E vimos no sermão passado, Paulo falando que o Evangelho também revela um Deus irado com a criação. Agora aqui, a partir do versículo 20, o apóstolo dos gentios vem nos comunicar uma nova revelação aqui dentro das revelações que ele vem falando. Agora ele vai tomar a revelação pela qual Deus criou. Então ele vai comunicar esta revelação através da natureza criada. Que é esta revelação e o objetivo dela, mostrar que o homem é indesculpável. Essa revelação que ele traz tem essa função, mostrar que cada ser humano, que cada homem é indesculpável diante de Deus. E ele começou dizendo assim, olhe aí comigo o verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Há uma palavrinha grega aqui, nessa expressão, muito importante, que eu preciso sacar ela aqui do texto para trazer os irmãos. É um adjetivo que está no plural. É a palavra grega aorata. É uma expressão grega aorata. Aorata foi traduzida aqui no nosso texto justamente em duas palavrinhas: atributos invisíveis, tá bom? Então essa expressão grega aorata foi traduzida no nosso texto que temos aqui no português através destas duas palavras. É um adjetivo e foi traduzido em atributos invisíveis. Aorata, ou aoratos, como está aqui no grego, significa aquilo que não pode ser visto. Então, por isso que está traduzido aqui atributos invisíveis, tá bom, irmãos? O significado é aquilo que não pode ser visto, aquilo que não pode ser percebido. Então, como os irmãos já sabem,
Qual é a função gramatical de um adjetivo? Apresentar as qualidades, não é isso? Então, o que você já entende aqui que orata está dizendo? Que existem qualidades que pertencem a Deus que ficaram veladas, não é isso? Existem adjetivos em Deus que ficaram veladas. E existem, irmãos, adjetivos em Deus que Ele mesmo se expôs a revelar, mostrar aos homens. Deus nunca se revelou exaustivamente ao homem, mas existem algumas coisas que Ele escolheu revelar. Então você já sabe que orata aqui no grego tem essa função. A natureza da qualidade divina, imperceptível, que a partir de nossas categorias não podemos fazer a leitura, mas Deus concebeu uma forma, pela sua graça, de com as nossas lentes naturais pudéssemos identificar e fazer a leitura. Isso é maravilhoso e é gracioso. Elas existem, ou estas qualidades, esses adjetivos existem, estavam vendados a nós, mas Deus nos colocou lentes para ver, para poder fazer leitura. Então, aquilo que estava no campo da imperceptibilidade, agora está no campo visível. Nós podemos perceber. Cada ser humano aqui pode perceber esse tipo de revelação. Esta realidade que pertence à categoria divina, Paulo começa a nos dizer maravilhosamente que é uma revelação. Veja aqui comigo na continuidade do verso 20. Vocês vão precisar ficar muito atentos, tá bom? Por causa dessa azoada aí afora e eu também aqui. Então, vamos fazer um esforço duplo aqui, eu ensinando e vocês ouvindo, tá bom? Vamos tentar desligar nossas atenções do periférico. Então, olha aqui comigo o verso 20, põe os olhinhos no texto. Essa revelação, irmãos, que estava imperceptível a todo ser humano, e Deus proveu de uma forma que seus adjetivos pudessem ser percebidos à humanidade. Olha o que ele diz no verso 20, na continuidade: claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Paulo está dizendo que Deus revelou ou tornou conhecido as suas qualidades imperceptível aos olhos dos homens, lançando mão das coisas e elementos que Ele mesmo criou. Ou seja, aquilo que é eterno, aquilo que pertence, Ele disse, como o seu eterno poder, como a sua própria divindade. Ele escolheu fazer com que o homem pudesse ler sobre isto a partir das coisas que Ele mesmo criou. E uma vez que estas nossas categorias, incapazes de fazer esse tipo de leitura, Deus proveu o impossível, Deus proveu o invisível, fazendo-se tornar visível a nós. A teologia sistemática chama isso aqui de revelação geral, tá bom? Revelação geral. O que é a revelação geral? É quando Deus vai falar a todos os homens de todas as épocas, de todas as etnias, através dos eventos históricos, através da própria consciência humana, através de todos os elementos inanimados que Ele criou. Essa é uma forma de Deus se mostrar aos homens. Existem duas revelações. A segunda, que é uma revelação maior, a gente chama de revelação especial, ou revelação específica. É a forma de Deus se mostrar a homens específicos, em momentos específicos da história, em lugares específicos, através da história, através dos acontecimentos humanos, mas principalmente através do discurso divino, que é a palavra de Deus, a proposição da palavra, a escritura sagrada e a expressão máxima dessa revelação especial, que é a encarnação do Filho de Deus. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, Deus se revelou de maneira maravilhosa e especial aos homens. Esta revelação aqui, ela salva o pecador, enquanto a primeira revelação, a revelação geral, ela não tem essa condição de salvar o homem pecador.
Ela apenas faz isso. A função dela é comunicar que existe um Deus, comunicar que existe um soberano Criador. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui quando ele usou essas palavras que lemos no capítulo 20, no versículo 20. Através da natureza, dos seres inanimados, da percepção do homem, dos astros que foram criados e colocados no firmamento, de toda a biodiversidade, da própria constituição do homem, estas coisas foram providência de Deus para revelar à humanidade que há um Deus criador que determinou cada uma delas, as suas ordens, as suas leis físicas, foi Deus. Mas observem, mais uma vez e reitero, essa revelação, ela é incapaz de comunicar salvação àqueles que a observam. Então, todos os homens que estão observando os adjetivos de Deus por meio da revelação geral, ou seja, por meio dos seres inanimados, dos seres criados, de tudo que eu já mencionei para vocês, essas qualidades aí que apontam o Deus Criador, elas não podem salvar o observador. O que ela faz? No final do verso 20, olha Paulo falando: tais homens, por isso, são indesculpáveis. Esta é a função da revelação geral. Mostrar que o homem é indesculpável. Que cada pecador tem a sua culpa, tem a sua conta no cartório. E Deus está revelando por meio da natureza isso. Que o homem é pecador e que ele é indesculpável. E quem são esses tais homens aqui no texto? São aqueles que Paulo já falou no versículo 18. Quem são eles? Os ímpios e os perversos, tá bom? Os impiedosos e os que vivem em perversidade, em perversão. Esses são os tais homens que observam a natureza, que veem toda essa maravilha, mesmo assim, ao observar, eles continuam indesculpáveis. É diferente de mim e de você que já tem fé em Jesus Cristo. Nós observamos a natureza, observamos as expressões de Deus por meio da criação, mas o que a gente faz? A gente rende louvores àquele que nos salvou. Não é isso que nós fazemos? Quando você vê algo maravilhoso que alguém faz, que alguém produz, você glorifica a Deus, você agradece a Deus, você honra a Deus. Quando você vê as estrelas no céu, o mar com aquela maravilha, aquela imensidão, tanta água, tantos seres que o homem ainda nem conhece, você diz que Deus é maravilhoso. Quando você vê os astros na amplidão, os estudos científicos no universo, você vê tanta grandeza e você diz que Deus maravilhoso, o Deus que me salvou é que criou tudo isso. Quando você vê a si mesmo, essa estrutura que nós temos, tão complexa, mas tão maravilhosa, cada órgão realizando sua função com perfeição, de maneira involuntária a nossa mente, mas está ali dentro de uma ordem física que Deus estabeleceu e Ele está trabalhando. Você diz, somente o Senhor que me salvou pôde realizar essa obra. Então, nós observamos também, mas nós já temos a salvação pela revelação especial em Jesus Cristo. No verso seguinte, vemos Paulo mostrando que tais homens, que você já sabe, aqueles que só são observadores da natureza e que não receberam a graça de Jesus Cristo, que tais homens que são indesculpáveis, são indesculpáveis porque por acolherem deliberadamente a tolice dos seus próprios corações, no lugar de honrar a Deus. Eu disse que nós observamos e glorificamos a Deus. Quando você vai lá e Mara, faz aquele bolo maravilhoso, tem um desafio, né? E você vai lá e faz um bolo maravilhoso, te desafiou, e você termina e você fica feliz e maravilhada, porque Deus lhe deu condição, você glorifica a Deus. Quando você, Clerinho, que é mecânico, cadê Clerinho? Estava aqui, né? O mecânico vai lá e resolve o problema no motor, você glorifica a Deus. Arion, que é engenheiro, e que vê toda essa ciência e cálculos maravilhosos, você se admira, por quê? Porque foi Deus que fez a física, foi Deus que fez a matemática, é Deus que criou a engenharia, e Deus confiou a você, meu filho.
a profissão. E assim, todos os irmãos aqui, cada um, professor, cada um em sua atividade. Nós nos maravilhamos em Deus, mas o homem que é indesculpável, ele não consegue fazer isso. Olha o que o texto disse. Porque, verso 21, porque tendo o conhecimento de Deus, eles têm o conhecimento, irmãos. Paulo está deixando muito claro aqui. Tendo o conhecimento de Deus, eles têm informação sobre Deus. E de onde eles tiraram essa informação sobre Deus? Da natureza que eles estão observando. Então eles têm informações sobre Deus por meio da natureza que eles estão observando. Ou seja, eles existem por meio da observação que fazem, eles percebem que existe, através da observação que eles fazem, que tem um altíssimo Senhor, um altíssimo Criador. Eles têm essa informação por meio da natureza, mas se recusam a dar glória a Deus. Todos esses homens, mesmo em posse desta informação, eles são incapazes de fazê-lo porque, olha aí a continuidade do texto, não o glorificaram como Deus. Receberam a informação, olharam a criação, mas foram incapazes de glorificar a Deus como deve Deus ser glorificado. Quando Deus nos salvou, irmãos, por meio de Jesus Cristo, a nossa vida hoje deve ser para glorificar a Deus. Então nós hoje observamos a criação e glorificamos a Deus. O observador impenitente no pecado não consegue fazer isso. Deliberadamente eles escolheram glorificar a criação ao invés do Criador. Eles entronizaram-se a si mesmos, as suas próprias vidas, e desprezaram o Criador que está sentado no trono do universo. Eles escolheram glorificar a si mesmos, decidiram a revelia honrarem a si mesmos e rejeitaram aquele que governa e que está sentado no trono. O que eles estão querendo, irmãos? Eles estão querendo deliberadamente ser aquilo que eles nunca vão poder ser. O homem pecador quer ser como Deus e nunca será. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Então, o que mais esses tais homens deliberadamente não fizeram? Verso 21 ainda diz: nem lhes deram graças. Olhem aí, há uma expressão grega aqui muito importante. É a palavra eucaristensan, de onde vem a expressão que você conhece, eucaristia. Eucaristia significa sacrifício, comunhão, louvor e agradecimento. O que esses homens não fizeram? Eles sufocaram a glória de Deus e não desejaram, não quiseram ter comunhão com Deus. Não quiseram ter eucaristia com Deus. E eles não quiseram o quê? Louvar a glória de Deus. Eles não quiseram entregar sacrifícios de louvores a Deus pela criação que eles observaram, pelas suas próprias vidas. Eles não estão dando graças, nem rendendo graças àquele que é santo, àquele que tem toda a formosura, que tem toda a beleza e que nós honramos. São incapazes de agradecer pelo ar que respiram, são incapazes de agradecer pela chuva que cai, pelos campos que são regados pelas chuvas, incapazes de agradecer pelo sol que ilumina a terra, aquece no frio, pela brisa que tira aquele calor e nos refresca. Eles são incapazes de agradecer pelo dia, as horas do dia que Deus dá para que o homem possa produzir. São incapazes de agradecer o vigor que eles recebem ao descansar quando anoitece, e Deus concede isso aos homens. Esses homens, enfim, são incapazes, irmãos, de agradecer a Deus que concedeu todas estas coisas em virtude de sua graça comum. Porque tudo isso que eu mencionei para vocês, o ar para respirar, a força para trabalhar, a inteligência para realizar as atividades, o alimento que você come, o descanso que você faz, tudo isso é graça comum.
É uma graça que Deus dá a todos os homens, mas nem todos os homens sabem agradecer, não sabem lhe dar graças. Isso é terrível, meus irmãos. A ingratidão é uma coisa terrível. São incapazes também de agradecer pela obra substitutiva de Jesus Cristo, quando este, o Filho de Deus, veio ao mundo para morrer pelos pecadores. Eles são incapazes de reconhecer, quando ouvem essa verdade, quando ouvem essa notícia, eles são incapazes de reconhecer que somente no Filho de Deus há perdão para os seus pecados. Então eles recebem as dádivas de Deus, eles comem as dádivas de Deus, eles vão se afogando ali através dos seus próprios desejos e não querem dar graças e nem louvar ao Criador. Ao invés de glorificar e agradecer a Deus, o que é que eles fizeram? Aqui no verso 21 diz mais: antes, que são esses tais homens, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O que eles fizeram? Embotaram os seus pensamentos. As suas próprias consciências, eles embotaram, meus irmãos, e agindo como se fossem loucos. Ao embotar a sua própria consciência, o homem age como se fosse um tolo, um louco. A ideia aqui de obscurecendo-lhes o coração, que a gente vê Paulo escrevendo aqui, comunica, eles mergulharam cada vez mais profundo em seus próprios pecados e vileza. Eles passaram, por meio deste mergulho em toda a podridão dos seus pecados, a terem percepções inapropriadas. E a gente vai ver essas percepções inapropriadas em uma condição deplorável moralmente falando no próximo sermão. Então o homem que afoga a justiça de Deus, a glória de Deus, não dá graça a Deus, ele age como se fosse um louco, um irresponsável. Eles vão embotando seus pensamentos, e cada vez mais o homem vai mergulhando de cabeça mais profundamente em toda a depravação, que nós chamamos de depravação total. Qualquer homem aqui nessa audiência ou mulher, se não for objeto da graça salvadora de Cristo, pode embotar os seus pensamentos em toda a vileza de pecado. E o pecado que muitas vezes você acha absurdo a pessoa lá fora fazendo, qualquer homem aqui, se desviando da verdade, pode praticar ou fazer pior. Isso é obscurecer-lhes o coração de maneira insensata. Esse é o caminho daqueles que escolhem deliberadamente não dar glória, não agradar a Deus, não agradecer a Deus, mergulhados cada vez mais na loucura dos seus pecados. O homem, meus irmãos, muitas vezes os homens movidos por motivos de não glorificar o Senhor, de não agradecer a Deus, eles não conseguem de tal forma perceber que sua consciência já foi afetada de tal maneira. Eles acabam anulando as suas próprias consciências. Sabe o que é isso aqui? Pastor, isso é praticar contra si mesmo um crime intelectual, digamos assim. Ouvir a mensagem e virar as costas para ela. Sabe o que eles fazem, meus irmãos? Eles desligam um dispositivo que Deus colocou em todo ser humano, que é a consciência. Então eles não conseguem mais, por causa da insanidade espiritual, discernir o que é certo e o que é errado. Por isso você vê pessoas fazendo coisas tão absurdas. Por isso você vê um drogado vendendo a própria vida, vendendo tudo de casa, dentro de casa, porque já estão tão mergulhados no vício. O vício se tornou um ídolo na sua vida, que ele vende tudo em casa. Ele vende a própria alma, se ele precisar, porque ele já não consegue mais discernir o que é bom, o que é ruim. Se você der um prato de comida para um craqueiro, ele vai vender aquele prato de comida para comprar uma pedra de crack para usar. A sua consciência já foi tão embotada que ele não consegue mais distinguir o que é certo e errado.
Os que são viciados em pornografia e descem tanto a ladeira da pornografia que já não conseguem mais associar o que é certo e o que é errado. Então, tudo vê sexualidade. Uma pessoa vem, uma mulher vem e ser gentil, ele já pensa que ela está se insinuando, porque a sua mente já está pesada, já está cheia. Então todo ser humano que desce a ladeira da depravação, ele acaba nesse sentido aí, irmãos, tendo sua consciência embotada. Acabarão pagando com suas próprias vidas falidas, pela tolice e estupidez dos seus atos, a menos que busquem desesperadamente por aqueles que podem curar as suas consciências, que é Jesus. Se alguém está aqui nessa noite me ouvindo, enquadrado em uma situação dessa, que já não consegue mais nem discernir o que é certo e errado, em um vício, em um pecado que você sempre se vê caindo, que a sua mente se vê tão confusa, obscurecida, e você não tem mais força para vencer isso, eu quero dizer que Jesus é aquele que restaura a consciência, é aquele que salva a tua mente e pode salvar o teu coração. Você pode correr para Ele e ser salvo por Ele, porque sabe qual é o fim supremo para a criação, para o homem? É se deleitar para sempre em Deus, é servi-lo para sempre. Então, não se deleitar no pecado, não se deleitar na imundície deste mundo. O fim supremo, como diz lá na confissão de Westminster, a primeira confissão, a primeira confissão, fugiu agora o nome, qual é o nome que se dá? Catecismo, né? Isso, primeiro catecismo lá, o fim supremo, glorificar a Deus, servi-lo sempre. Então você pode também viver essa graça e essa bênção. Sem isso, sem que você seja objeto dessa graça divina na pessoa de Jesus Cristo, que recupera a tua consciência, o que tais homens podem fazer? Veja no verso 22, como é que eles se tornam? Como é que eles seguem? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O termo inculcar aqui que aparece, meus irmãos, é um verbo que comunica a expressão de afirmar, de alegar, anunciar de maneira declarativa. O que Paulo está querendo dizer? Tais homens que não foram objetos da revelação especial de Deus em Jesus Cristo, o que eles fazem de suas vidas? Eles passam a viver arrogando-se como sabe tudo. Eles passam a arrogar-se como que detém toda a verdade, como que detém todo o conhecimento que na verdade não possuem. E o que eles fazem? Vivem se autoafirmando, vivem se auto-justificando. Eles procuram justificar os seus erros através da sua autoafirmação, da sua autodeclarativa, que é o que vemos aqui nessa expressão grega. Fascotes, a expressão que é se autoafirmar, se autodeclarar. Então, o que é que um pecador faz quando a palavra de Deus vem a ele e aperta a ferida do seu pecado? Se ele não se abrir para a graça de Deus, ele vai procurar o tempo inteiro se auto-justificar. Eu fiz isso por causa disso. Eu cometi isso por causa disso, aquilo, outro. Não, meus irmãos. O homem é indesculpável. Ele não pode se desculpar a si mesmo. A natureza já está dizendo isso. A sua própria consciência já lhe diz isso. Nenhum ser humano aqui pode se auto-justificar. Nenhum ser humano aqui pode se declarar conhecedor de todas as coisas e se autoafirmar. Quando se faz isso, se mostra que está cego, preso em sua presunção. E o mais longe que eles podem chegar é o quê? É um hospício. O mais longe que esta pessoa pode chegar é na loucura, no devaneio, o completo descolamento da realidade, o completo desencadear de toda a imoralidade espiritual. Então essa pessoa vai ficando debilitada cada vez mais. Aí você vê neuróticos por autoafirmação. Aí você vê
psicopatas aparecendo, pessoas que são os psicóticos por reconhecimentos de privilégios e de poderes. Você vê também falsas afirmações surgindo ao longo das eras de pessoas que estão enquadradas nessa realidade, que começam a destruir, oprimir, perseguir, trucidar, em nome de uma sabedoria estúpida, em nome de uma sabedoria louca e ignóbil, ou seja, completamente desprezível. Na história da contemporaneidade, o que mais temos de informação são homens que viveram assim. Hoje a gente tem muitos que vivem ainda assim. O mundo está cheio de gente assim. Mas eu dei um Google, lembra de manhã que eu falei? Eu fui dar um Google, e essa expressão dar um Google é só para mim e para alguns que são dinossauros da informação, da tecnologia digital. Ou seja, a gente é velho, a gente está passando na rabeta. Hoje não fala mais assim, né? Hoje a gente diz o quê? Pergunta a IA. Joga lá na IA. Por isso que eu disse aos irmãos, usa a inteligência artificial para vocês aprenderem um bocado de coisinha, viu? Que é interessante. Então eu fui na inteligência artificial e usando a expressão aí dessa geração que a gente chama de geração Z-Alpha, né? A geração Z-Alpha, que é a geração digital que já nasceu nos aplicativos, já nasceu fazendo tudo isso. Eu vou usar aqui a expressão que eu fui lá e também perguntei a IA. Quem são os homens que viveram no século XX, os principais homens que viveram no século XX e que se enquadram nisso aqui que Paulo está falando? A IA me deu uma lista enorme, e não dá para eu chamar todos aqui. Mas eu trouxe alguns que são os mais conhecidos, para você ver que o que Paulo falava lá, a humanidade sempre sofreu. Em 1883 a 1940, você tem uma Itália fascista. E o líder italiano é Benito Mussolini. O que esse homem fez? Esse homem, meus irmãos, ele inaugurou o fascismo. O fascismo, para alguns que não sabem aqui, defende que o Estado é superior e que o indivíduo precisa prestar culto ao líder. E que, por meio da opressão do Estado, o controle da sociedade vai mostrar a soberania quem está no poder, no caso, o fascista. Em nome do fascismo, este homem aqui, o Mussolini, ele perseguiu, ele implantou o terror, ele censurou muitas pessoas. Será que você está percebendo que na nossa vida a gente está vendo muita coisa acontecendo aí? Censura, gente aplicando terror, leis que não podem, que são mudadas e trocadas porque quem está lá na cadeira com a caneta na mão faz e acontece. Esses são os verdadeiros fascistas. Eles estão realizando essas coisas até hoje. O que esse homem fez, irmãos? Ele também, impingindo o seu terror, muitas pessoas simplesmente desapareceram. Nunca voltaram para sua casa. O seu sistema político. Sendo muito sucinto aqui. Aí você vem aqui um outro cidadão terrível. Adolf Hitler. Quem lembra dele? É a Alemanha nazista aqui, Segunda Guerra Mundial. Isso também, o fascismo de Mussolini também é a Segunda Guerra Mundial. Viu? Aí você tem aqui os anos 89 e 45 do século XX. A Alemanha nazista de Hitler fez o quê, meus irmãos? 6 milhões de judeus. Mas em nome de quê? Em nome, meus irmãos, de um racismo. Eles perseguiam os judeus, eles eram antissemitas, ou seja, tudo que fosse judeu tinha que ser trucidado e morto. Ou qualquer povo ali, semita, tinha que ser morto. Então morreu poloneses, morreram outros povos ali, de uma barbaridade terrível. Em nome de uma raça ariana, porque Hitler entendia que o ser humano perfeito era o alemão, que tinha sangue azul, era o alemão. E todos os povos da terra eram inferiores. Então, em nome de um racismo, pelo menos
6 mil judeus morreram, 6 milhões de judeus foram assassinados em campos de concentração. Isso foi terrível. Outro homem, Stalin, ele viveu ali na União Soviética nazista, ou socialista. Este homem, meus irmãos, o que ele fez? Ele governou com terror. Ele era um comunista terrível e estima-se que no seu governo morreu mais de 20 milhões de pessoas. Imagine a loucura, o nível de loucura que chega a essas pessoas. Matou 6 milhões de judeus. E foi responsável pela Segunda Guerra Mundial, o Hitler, viu? E você tem lá milhões de pessoas morrendo, quase dizimou a Europa inteira. E você vê aqui que esse Stalin, Joseph Stalin, ele, no seu governo socialista, matou mais de 20 milhões de pessoas. Trouxe mais um aqui. Mao Tse-tung, lá na China, também um líder comunista, um líder socialista. O que eles fizeram? Esse homem aqui, na loucura, ele começou a ler muito o que Vladimir Lenin, que era um outro líder soviético, tinha muito lido sobre o marxismo de Karl Marx. E aí ele estabeleceu, lá na União Soviética, o Lenin, o primeiro país comunista, a União Soviética. E Lenin foi muito truculento, mas não tanto quanto o Stalin. Stalin foi pior. Lenin matou muita gente, Lenin censurou muita gente, Lenin perseguiu religiosos, matou muito cristão, católicos, mas Stalin fez pior, fez muito mais. Então esse líder chinês aqui leu muito sobre o que Stalin fez e estabeleceu também o regime socialista na China. Quando ele fez isso, ele estava buscando fazer uma grande revolução, um salto adiante que diz a história, chama isso. Só que morreram, irmãos, milhões e milhões de chineses pela fome. Um tempo cruel, onde o governo só enriquecia e a sociedade morria aos montes, cadáveres aos caminhões. Muitos chineses morreram. Para você ver a ideia da loucura desses homens, por quê? Porque eles queriam ser louvados, eles queriam seus nomes escritos, seus bustos produzidos, seus nomes colocados no quadro da história para serem adorados. Esses homens entraram em loucura. Hoje a gente está vendo um bocado de louco aí, no mundo inteiro. E mais perto de nós. Mas só para você ver um cadinho aí do grande mal que o devaneio da loucura de alguém que quer se autoafirmar pode chegar. Se afirma como o que sabe tudo, como o que detém toda a verdade e começa a pisar e destruir o seu próximo. Veja aí o verso 23, Paulo vai concluir este parágrafo mostrando que a loucura de tais homens, eles chegaram a adorar a própria criação e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ao sufocarem tudo isso que vocês já viram, a glória, a graça, o conhecimento de Deus, eles passaram a adorar a si mesmos. E fizeram o quê? Pegaram a imagem do Deus Trino, santo e incorruptível, e diminuiu ou rebaixou a imagem imperfeita e insignificante do ser humano, do homem pecador. O homem, com a sua categoria corruptível, inflamada no pecado, aventurou-se em transitar em uma região que não lhe pertence. E como eu havia dito, o homem quer ser Deus, mas ele nunca vai ser. O homem quer sentar-se no trono do universo, mas ele nunca vai se assentar, porque ele não passa de pó e cinza. Você que está aqui me ouvindo, não passa de pó e cinza. Todos esses homens que eu citei e que pensavam que eram deuses, eles morreram. E se morreram nos seus pecados, estão no inferno. O homem nunca se sentará no trono do mundo para mandar como ele acha que deve ser, porque ele é pó e cinza. Abra comigo Isaías 42:8. 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois,
não darei a outrem, nem o meu louvor a imagens e esculturas. Deus é que é digno de toda a glória. Ele é quem é Deus. Nenhum homem pode pensar que será Deus, nunca será. Pode ser arrogante do jeito que for. Você continuará sendo miserável, insignificante, um verme. Você continuará sendo um miserável, um insignificante e um verme. Ah, isso é forte? É, mas é a nossa realidade. Deus é Deus e nós somos homens limitados, temos tempo de validade. Por isso você está aqui essa noite, no tempo da tua validade, para você lembrar do teu Criador, arrepender-se dos seus pecados. Veja o 48, verso 11. Isaías 48, 11. Por amor de mim, o farei. Porque como profanarão o meu nome? A minha glória não darei a outrem. A glória é de Deus e de nenhum homem aqui. De nenhum homem na história. Esses homens e todos que pensam que são deuses, quando chegam das portas da morte, eles choram, eles gritam, eles exigem, eles fazem de tudo, mas não conseguem escapar da triste realidade que chegou ali a morte para levá-los. Nenhum homem pode ordenar a morte, encurtar seu tempo, seus dias. A glória, a força e o domínio pertencem somente ao Senhor. Paulo continua dizendo aqui, meus irmãos, que na tolice estúpida do homem em insultar a imagem do Deus invisível, do Deus perfeito, a imagem do homem pecador, não parou aí. Ele desceu ainda mais e passou a adorar animais e seres inanimados. Vejam aí no verso 23 ainda. Bem como aves, quadrúpedes e répteis. É todo tipo de aves que andam, que voam, todo tipo de quadrúpedes, animais ferozes, outros que estão dentro das nossas próprias residências, mesmo animais aquáticos, animais que andam pela terra, eles passaram a adorar estas coisas e chamá-los como se fossem seus deuses. Sabemos que essa lista que Paulo está dando aqui não é exaustiva, porque também compreendemos que os homens dessa qualidade aí, decadente, não adoraram somente os animais. Eles adoram também, meus irmãos, o sol, a lua, as estrelas, os montes, até mesmo os ventos, as águas. Vocês já viram lá no Porto da Barra, aquela turma que fica lá aplaudindo quando o sol vai se pondo? Eles ficam lá no Porto da Barra e aplaudem. Eles são os naturalistas. São de religiões panteístas. Eles adoram o sol, Deus Sol. Então, vemos isso no budismo, vemos isso no hinduísmo, no espiritualismo da nova era, as religiões indígenas, eles adoram a lua, o sol, as estrelas. Religiões que têm essa linguagem panteísta. O que é uma linguagem panteísta? É ver Deus infundido nos elementos da natureza. Deus é uma formiga, Deus é um pedaço de árvore, Deus é um inseto, Deus é um rato. Deus é tudo isso. As religiões panteístas dizem isso. E eles adoram isso. Lá na Índia adoram uma vaca, adoram o rato. Para vocês terem ideia. O que é isso aqui? É sufocar a santidade e a glória de Deus e adorar a criação. Isso é uma idolatria terrível. Isso é estupidez, meus irmãos. Mas quando Paulo estava escrevendo isso aqui, ele estava lidando com um problema cultural que ele vivia ali. Naquela época de Paulo, existia uma turma filosófica que era chamado de estoicos. O que os estoicos acreditavam? Eles também acreditavam dessa mesma maneira, que Deus era infundido no logos, na natureza, em tudo que se observava. Então, Deus para os estoicos era a natureza e tudo. Assim como as pessoas dizem hoje, a mãe natureza. Já viu essa expressão? A mãe natureza. Isso aí é vertente do estoicismo. É vertente de religiões de matrizes, assim, fugiu aqui,
Cadê, meu Deus? De matrizes. Falei o budismo, deixa eu buscar aqui, irmãos. Panteísta. De matrizes panteístas. Então, os irmãos sabiam muito bem o que Paulo estava escrevendo naquela hora. Paulo estava também condenando aqueles greco-romanos que eram estoicos e que acreditavam que na natureza existia a expressão de Deus. Mas aplicado para nós aqui, irmãos, essa revelação geral que eu disse para vocês, que os homens observam na natureza e que apontam para a sua condenação, mostrando que são indesculpáveis, vocês podem encarar perfeitamente a realidade dos indígenas. No nosso Brasil, a gente tem povos indígenas ainda, não é isso? Que moram em lugares mais distantes, mais recanteados, pessoas que estão em comunidades bem afastadas da civilização. Essas pessoas, eles já estão observando a natureza, eles adoram a natureza. E o que comunica para eles a natureza? A revelação geral, eles são indesculpáveis. Se o evangelho não chegar para eles, eles serão salvos? Serão? E o bebê indígena? O bebezinho indígena que nasceu e o seu pai vai ensinar ele a adorar a terra e dar o que ele comer. Vai adorar ele, vai ensinar ele a adorar o sol que dá a iluminação na mata. Se ele não ouvir o evangelho, ele não será salvo. Ah, pastor, e agora? Está aqui, é revelação geral, é indesculpável. Quem está dizendo aqui? É eu? Falta de amor? Não, é a verdade. Se o evangelho não chegar ao coração daquele que mora no lugar mais distante, mais longínquo da terra, se a palavra de Jesus, a boa nova da salvação não chegar lá, esse homem não será salvo. Porque não se salvam pelos seus atos, não se salvam pelo que pensa, pelo que imagina, pelos seus atos de justiça, porque estão todos corrompidos. É tolice. Abram comigo aí, por favor. Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao versículo 9, ao versículo 6. Deus proíbe a humanidade de praticar idolatria. Quando alguém pratica a idolatria, afogado no seu pecado, ele está descumprindo uma ordenança divina. Êxodo 20, versículo 3 diz assim: Não tem outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou Deus zeloso, trago consequência dos pecados dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam, mas mostro amor até por 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Idolatria é a quebra do mandamento. Por isso, você que me ouve aqui, abandone isso. Talvez você não tornou o animal como o centro da tua adoração. Um quadrúpede, um réptil. Talvez não foi isso, mas você fez de alguma personalidade humana o seu Deus. Você passou a venerar alguém. Você passou a adorar alguém, viver em função de alguém. Viver em função e a sua vida só fazer sentido por causa de alguém. Isso é idolatria. E Deus proíbe. Isso já é o reflexo de que o teu coração ainda não foi alcançado pela graça salvífica em Jesus Cristo. Talvez o seu ídolo é o teu cônjuge, talvez o teu ídolo é o teu filho, ele é o teu troféu. Cuidado, não devemos fazer nada que esteja no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas, como o nosso ídolo. Isso é loucura. Afaste-se disso, afaste-se desse tipo de proceder, porque essas figuras que você toma como ídolo na sua vida, até você mesmo, a tua própria sabedoria, o teu próprio conhecimento, não pode no fim fazer nada por você. O teu filho, o teu marido, a tua esposa,
o artista que você tanto venera, o trabalho que você tanto persegue, que já se tornou um ídolo na sua vida. Tudo que você coloca à frente de Deus virou um ídolo na sua vida. Estas coisas não podem fazer, no final, nada por você. Não farão e jamais poderão te socorrer. Eu queria abrir com você, para a gente terminar aqui, Isaías 44, versículo 9 ao versículo 20. Leiam comigo aqui esse texto. Vou ler na NVT. Isaías 44, versículo 9 ao versículo 20. Lendo isso aqui, eu peço que você não enlouqueça na vaidade da sua própria autossuficiência, e que você não se inflame nesse pecado de idolatria em nenhum gênero. O verso diz assim, verso 9: como são tolos os que fabricam ídolos, como são insensatos, como enlouqueceram os que fabricam ídolos. Estes objetos que tanto estimam e não têm valor algum. Os adoram, os que adoram ídolos não sabem disso, por isso serão envergonhados. Quem senão um tolo faria o seu próprio Deus, um ídolo que nada pode ajudá-lo? Só um tolo faz isso. Todos que adoram ídolos serão envergonhados, bem como todos esses artesãos, simples mortais, que se dizem capazes de fazer um Deus. Ainda que unam forças, estarão unidos em terror e vergonha. O ferro trabalha na forja para criar uma ferramenta afiada, martela e modela com toda a força. De tanto trabalhar, sente fome e fraqueza, fica sedento e desfalece. Isso mostra aqui a fraqueza do homem. O escultor, por sua vez, mede um bloco de madeira e nele desenha um esboço, trabalha com cinzel e plana e entalha a imagem de uma pessoa, dá à imagem beleza humana e coloca num pequeno santuário, aquelas estatuetas, aquele santo disso, santo daquilo outro. Corta cedro, escolhe o cipreste e carvalho, planta um pinheiro no bosque para que a chuva faça crescer. Então usa parte da madeira para fazer o fogo e com ele se aquece e assa o pão. A mesma madeira que ele plantou, ele faz um ídolo, ele cozinha, ele se aquece do frio. Olha como é Deus que está falando aqui. Deus é irônico, né, em muitos casos, né? Deus está falando aqui através do profeta Isaías. Depois pega o que resta e faz para si um Deus para adorar. Faz um ídolo e se curva diante dele. Queima parte da árvore para assar a carne, come e se mantém aquecido. Que fogo bom! Ele chega a dizer, né? Que foguinho gostoso nesse frio. Diz, já não sinto frio. Então, pega o que resta e faz seu Deus um ídolo esculpido. Curva-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz, livra-me, pois tu és o meu Deus. Quanta estupidez, ou seja, quanta loucura. Quem está dizendo que idolatria é estupidez e loucura aqui, não sou eu não, viu? É Deus. Pastor, você não está sendo respeitoso com a religião dos outros. Não. Quem está falando aqui que é estupidez é Deus. E é loucura mesmo, é estupidez. Faz sentido? A gente está lendo um texto aqui que está mostrando a gente que não faz sentido, né? Faz sentido, irmãos? Fazer ídolos? Vamos lá, né? Eu estou aonde mesmo?
Quanta estupidez e ignorância. Seus olhos estão fechados e eles não conseguem ver, sua mente está fechada e não conseguem compreender. Aquele que faz o ídolo não para pensar. Queimei metade da madeira para aquecer e para assar o pão e a carne. Como é possível o restante ser um Deus? Eles não param para pensar isso. Vou me curvar para adorar um pedaço de madeira? Por que não para pensar assim? Porque estão embotados na sua mente. Lembra de Paulo? Tal pessoa se alimenta de cinzas, engana-se a si mesmo, confia em algo que em nada pode ajudá-los. Ídolos não ajudam, não socorrem, não faz nada por ninguém. E, no entanto, não é capaz de lhe perguntar: será que este ídolo que tenho em minhas mãos é mentira? É uma mentira? Só Deus pode socorrer você. Aquele santo que você tem lá na sua casa, que você tem lá e acende uma vela, ele não pode te socorrer. Só Deus pode salvar, e Ele está no céu. Só Ele pode habitar no coração do homem e ser o Deus da vida de um homem. Ídolos são falsos e enganam, e não têm poder de dirigir a vida de ninguém. Lá, mesmo em Isaías, o Senhor diz assim: porque assim diz o santo e o sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto céu e no lugar mais alto. Habito também com o abatido de espírito para o vivificar. E o espírito dos abatidos para vivificar o coração dos contritos. Então, se você hoje abandonar a idolatria, esse Deus que habita no céu virá para transformar o seu coração e a sua vida e a sua alma. E Ele vai ficar no seu coração, porque Ele vai lhe encontrar contrito, Ele vai lhe encontrar abatido e vai lhe levantar. Ele vai lhe encontrar contrito e vai lhe restaurar. Então renda-se a Jesus Cristo. Entregue-se ao Senhor e a sua vida será transformada. Toda a humanidade, em todas as épocas, em todos os lugares, vem a revelação de Deus por meio da natureza. Mas essa natureza só comunica que eles não podem ser salvos através dessa revelação. Qual é a revelação que salva o homem pecador? Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que veio a este mundo para padecer pelos nossos pecados. Então, o indígena só pode ser salvo se Jesus se revelar a ele por meio do Evangelho. O branco, o negro, o europeu, o asiático, o americano, gente do mundo inteiro, irmãos, só pode ser salvo se Jesus Cristo for anunciado e se a revelação especial de Deus chegar ao seu coração. Então, nesse sentido, irmãos, eu digo que de Gênesis a Apocalipse, o Senhor sempre comunicou essa verdade. Deus sempre falou por meio dos seus profetas e fala hoje por meio dos seus servos que pregam a palavra. A única salvação está em Jesus Cristo, do seu Filho bendito. Se você crer, Ele se revelará a você e te salvará. Amém? De toda a tolice, de todo o pecado. Vamos ficar de pé, vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Pessoal do louvor. Senhor, nós não podemos fazer ídolos e nem tê-los em nossa vida. É pecado contra Ti. É quebrar um mandamento. O que nós precisamos é encontrar a salvação na revelação especial em Jesus Cristo. E somos maravilhados. Aqui estão muitos maravilhados que já encontraram, Senhor, a salvação em Jesus, e por isso Te glorificamos nessa hora. Te damos toda a honra e toda a glória, Senhor.
porque enviastes o teu Filho para morrer pelos nossos pecados. Por isso, nós lhe damos graças, nós louvamos a beleza do teu santo nome, Senhor. E por isso, em Jesus Cristo, nós temos comunhão contigo. Jesus Cristo veio a este mundo para resolver o problema da comunhão que a humanidade tinha com o Senhor. E quando nós o recebemos como nosso Salvador, nós somos religados novamente contigo, ó Pai. Somos recebidos como seu Filho e abandonamos toda a natureza de idolatria. Ó Senhor, que este ouvinte esta noite, que ainda está apegado nos ídolos deste mundo, nos prazeres dessa vida, nos sentimentos enganosos deste mundo, tão vil, que pela mensagem do Evangelho, eles entendam que não fazem sentido, não faz sentido essa atitude. Eles não podem receber vida por meio dessa falsa adoração, desse falso ídolo, desse falso Deus. Salvação só há em Jesus Cristo. Salvação só há no teu Filho. Que o teu amor, Senhor, possa alcançar este coração e esta vida, esta alma aqui esta noite, que nos ouviu, seja por meio presencial ou pela transmissão, meu Deus. Neste mundo que vivemos, muitos homens enlouquecem pela sede do poder, no afã de serem aclamados como Deus. Jamais serão, Senhor. Jamais tomarão o teu lugar no universo. Só o Senhor vive e reina para sempre. Só o Senhor é exaltado e habitas no nosso coração. O Senhor que habita no mais alto céu mora em corações aqui presentes nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos livrar dos ídolos deste mundo, e peço ao Senhor que salve este pecador pela revelação de Jesus Cristo. Também, Pai, clamo ao Senhor por outros povos que ainda habitam em lugares distantes. Nosso país tem muita gente assim, que ainda precisa ouvir falar de Jesus. Leva-nos, Senhor, que a nossa voz chegue até eles. A mensagem do Evangelho pregada por cada um de nós chegue até esses ouvidos. E eles deixem de adorar a criação, os seres inanimados, e passem a adorar a Jesus. Passem a reconhecer o Senhor. Oramos agradecidos. Amém.